Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Bem, dando sequência ao nosso ciclo de palestra através desse canal, esperamos ansiosos que em breve possamos retornar aos trabalhos normais em nosso centro. Enquanto isso, vamos desenvolvendo os temas possíveis através dessas nossas palestras semanais. É importante lembrar que mesmo durante esse período de isolamento social, devemos manter os nossos pensamentos no módulo positivo e nos afastar de tudo o quanto nos conduz ao negativismo. Mesmo afastados fisicamente, nada impede que nos abracemos em uma só corrente de mentes e corações emanados no amor do Cristo. Dessa forma, vamos em seguida tecer alguns comentários sobre o tema de hoje. Nosso tema vem da abordagem de uma obra do Kardec, não muito comentada, mas que traz alguns conceitos interessantes, principalmente à época de sua publicação no início do Espiritismo, onde os conceitos sobre a vida após a morte ainda eram muitos incipientes e de difícil compreensão. A obra em questão é O Céu e o Inferno, e o tema chama-se A Transição, que está no capítulo 1 da segunda parte, que ele nomeou como alguns exemplos. É óbvio que o título Céu e Inferno não tem a ver com o conceito criado por religiões, nem antes nem hoje, mas sim sobre o aspecto da justiça divina. O tema transição também já tem inúmeros textos posteriores bem elucidadores, mas buscamos essa fonte para recordar um pouco como era abordado na época da codificação, quando o Espiritismo era apenas uma obra em construção de religiões, entre religiões dogmáticas e impositivas. Então, vamos em frente. No seguinte tópico, nós vamos concentrar nossa narrativa no momento da passagem do mundo material para o mundo espiritual, principalmente quando estamos em via de desprendimento e nos momentos seguintes, ou seja, logo após a chegada ao mundo espiritual, ao outro lado da chamada vida. Qual a nossa expectativa nesse momento? Estamos tranquilos? Temos medo? Poucos de nós temos uma certeza sobre o nosso estágio de preparação para esse momento. E por mais que nos preparemos, sempre nos sobram dúvidas. Vejamos então em seguida como são esses casos, quais são essas fases. Todos compreendemos bem que a morte é uma fatalidade, mas a grande maioria guarda uma grande preocupação com este momento. Não temos, evidentemente, meios para saber qual a nossa próxima parada, nem tampouco a nossa próxima morada. Por isso, ficamos cheios de apreensões, de medos e de dúvidas. No entanto, nossa maior preocupação talvez não esteja nem com o destino final, mas sim com o momento da passagem. Por que será que temos tanto medo dessa transição? Afinal, não é um processo natural? Para nos esclarecer melhor, vejamos o que Kardec nos traz sobre esse tema na sequência. Medo ou confiança? Onde nós nos encontramos dessa diferença de pensamento? Mesmo aquele que confia plenamente na vida após a morte, não está imune à preocupação com a passagem. Por quê? Será que não sabemos o suficiente para encarar o momento com tranquilidade? Será que não nos preparamos bem? Talvez o fato venha de nossas experiências vividas nessa ou em outras enromagens. Normalmente presenciamos um grande número de desencarnes e tomamos conhecimento de um determinado número de eventos diferentes, desde os mais tranquilos aos mais dolorosos. Isso evidentemente influencia na nossa forma de pensar, em como nos comportar e como seria evidentemente a nossa passagem. É importante frisar que tanto no nascimento quanto na morte,
o evento não é absolutamente igual para ninguém. Somos únicos em todos os aspectos. Portanto, cada um segundo as suas obras, isso é em todas as encarnações, não só nessa encarnação. Toda a nossa vida faz parte desse nosso momento de passar para o lado espiritual ou para o lado material, seja nascer ou morrer. Alguns fazem essa travessia em terríveis provações, enquanto outros o fazem de forma tranquila. Vamos começar a entender melhor já a partir do próximo slide. Muito bom. Quem poderia nos explicar isso, esse fenômeno? Quem poderia nos dar uma luz para ficar mais fácil para a gente encarar esse momento? A ciência ou a religião? O interessante é entender que nesse momento ambos se calam. Nem religião e nem ciência tem uma explicação para esse momento com clareza. A resposta mais simples é porque falta a ambos o conhecimento das leis que regem as relações entre o espírito e a matéria. Uma para no limiar da espiritualidade e o outro para no limiar da vida material. Então, depois desses impasses, cabe ao espiritismo lançar uma luz sobre essa questão. O conhecimento do elemento fluídico que une espírito à matéria é evidentemente a chave desse fenômeno. Hoje até parece simples falar desse elemento, mas imagine levantar uma questão como essa no século XIX. Mesmo depois de tanto tempo, hoje em pleno século XXI, muita gente ainda existe que não compreende esse conceito e um outro tanto então sequer o aceita. Imagina então no século XIX, quando você trouxesse o conceito de perispírito ou coisa dessa ordem, como é que o pessoal não reagiria, né? Considerando que partilhamos e aceitamos esse conceito, então vamos em frente na explanação. Como ocorre então a separação entre a alma e o corpo físico? Vamos abrir algum parênteses para definir melhor o conceito de alma e espírito. Muito bom. O conceito de alma é definido como espírito quando encarnado. Portanto, para cada encarnação teríamos uma alma. No entanto, em muitas obras espíritas, vemos o termo alma usado ora como espírito, ora como perispírito. Nesta obra, dá para ver claramente que o Kardec utiliza o termo alma como espírito. Este conceito de alma como espírito fica bem mais explicitado à frente nas definições que ele nos dá sobre essa passagem, sobre os momentos após essa passagem, né? Bom, quais são as sensações que experimentamos no momento da passagem? Aí a gente começa a se perguntar como é que é, se é difícil, se é fácil, quais são os fatores e tudo mais, que a gente não tem o menor entendimento sobre isso. Bom, são inúmeros os fatores envolvidos e são diversas as sensações experimentadas, como veremos logo em seguida no próximo passo. Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre os elementos envolvidos neste fenômeno. Quais são os elementos envolvidos nesse fenômeno? A matéria e o espírito. Muito bom. Sabemos que a matéria em si é insensível, isto é, um fator positivo. Portanto, a matéria, quando desligada do elemento espiritual, não tem qualquer sensação, nem apresenta reações nenhumas. Então, a matéria que faz parte, ou seja, o nosso corpo físico, ele só tem uma função quando está a serviço do espírito, ou seja, quando tem alguma ligação entre o perispírito e o corpo material. Isso significa que se o corpo não tem sensações, as sensações são sentidas pela alma, ou seja, todas as sensações experimentadas pelo corpo ou de qualquer natureza são expressadas na alma. Fácil entender então que as sensações estão localizadas no elemento espiritual, não no corpo físico. Mais fácil ainda é quando nos deparamos com a chamada dor fantasma, oriunda dos membros amputados. Isso é um fato bastante conhecido. Pessoas que têm membros amputados sentem dor no membro que não existe mais. Significa que essa dor, evidentemente, não vem da parte física, só pode vir da parte espiritual.
Durante a vida, qualquer desagregação da matéria repercute na alma. É, portanto, a alma que sofre, não o elemento orgânico. O corpo é apenas um instrumento de manifestação da alma. É através do corpo que a alma interage com o mundo material e através dele que sofre as consequências de suas escolhas. Após a morte, o corpo é um elemento descartável, assim como uma vestimenta que perdeu a sua utilidade. Então, quando a alma está separada do corpo, ela não sente mais qualquer sensação vinda daquela matéria inerte. As sensações que vêm são posteriores, são inerentes da alma, são da sua própria natureza. A alma tem as sensações próprias de sua natureza, ou seja, mesmo após o desenlace, o espírito continua a perceber sensações, mas advinda de sua própria experiência passada, ou seja, o passado recente ou o passado anterior, aquilo que repercute no seu perispírito. Na vida que se segue e nas manifestações do seu corpo espiritual, ele sim, esse é o repositório de todas as suas experiências milenares. Então ele carrega toda a sua gama de experiência, toda a sua gama de sucessos e fracassos e repercute isso na sua forma de entender o mundo a partir de então. Vamos continuar esclarecendo esses casos no tópico seguinte. O perispírito é o envoltório físico da alma e da qual não se separa mesmo após a morte. Não se pode conceber um sem o outro. Aqui, o Kardec já deixa mais claro como fica o conceito de alma e o conceito de alma como espírito, no caso, né? Então, ele conceitua a alma como o espírito, ou o espírito como alma. E através desse elemento, ou seja, o espírito, que usando uma vestimenta material, consegue exercer suas funções perante o corpo físico e nas suas relações com o mundo material. Ou seja, o espírito pega o perispírito e a utiliza na materialização de um corpo físico para que assim ele possa se conectar e interferir e interagir com o mundo material que ele passa a viver a partir da encarnação. Então, durante a vida, o fluido perispiritual emprega todo o corpo físico, e é desse instrumento de sensações físicas para a alma, ou seja, a alma atua sobre o corpo físico e esse também serve como instrumento de sensações que a alma sente vinda do corpo físico. Ou seja, ele fala assim, né? É também através dele que a alma age sobre o corpo. Temos aí uma explicação bem clara de como a alma recebe e transmite as sensações. Muito bom. Com a extinção da vida orgânica, a alma se separa do corpo, mas as sensações nem sempre desaparecem de forma abrupta. O fluido perispiritual, no caso, pode se desprender pouco a pouco. O processo se completa quando todos os átomos do perispírito se separam do corpo físico. Veremos isso com mais clareza nos tópicos que anotamos em seguida, tá? Vamos ver como é que esse processo ocorre. Nessa etapa, o Kardec enumera alguns casos para que fique mais claro, né? Que fique melhor o esclarecimento mais possível de entendimento, tais como as sensações pelas quais passamos no momento da passagem. Aí ele então enumera 4 casos aleatórios, porque evidentemente que são infinitas as formas de passagem, mas ele enumera 4 casos e explicita logo em seguida esses casos para que fique um pouco mais claro no momento esse momento de passagem. O caso 1 ele fala: se no momento da extinção da vida orgânica o desprendimento do perispírito estiver completado, a alma não sentirá nada. No caso, essas são aquelas mortes tranquilas, onde às vezes a pessoa está dormindo, ou mesmo quando a passagem se dá de uma forma tão suave, que mesmo as pessoas que estão em vigília perto da pessoa que está doente nem percebem. Isso acontece com muita frequência, são vários os casos desse tipo. O caso número 2, ele fala o seguinte: se no momento da passagem a ligação estiver em plena força,
ocorre um tipo de ruptura. Esses são os casos mais comuns em mortes por acidente, assassinato, tragédias coletivas, esse tipo de acontecimento. Dá para imaginar o trabalho que dá um caso desses, né, de mortes abruptas, como é que é feito o desligamento, como é para que o corpo a alma não sofra as consequências que vêm daquele momento. Nós sabemos que para tudo existe um auxílio, e o mundo espiritual, evidentemente, nesses casos também sabe o que fazer, sabe as medidas a tomar, e tem trabalhadores espirituais para que possam trabalhar esse momento, coloca o espírito em estado de dormência para que não sinta os efeitos, e outra que também depende muito do merecimento de cada um que passa por esses processos. No caso 3, ele fala o seguinte: se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Fato que ocorre normalmente em grandes períodos de convalescência, em que o espírito vai tomando consciência de que aquele corpo não tem mais as condições de exercer as funções e vai se desligando pouco a pouco. Nesse caso também vemos bastante acontecimento disso. As pessoas em convalescência ficam um tempo, tal. Existe até aquela pessoa que diz a melhora da morte, né, onde a pessoa apresenta um estado de melhora e as pessoas se desarmam os espíritos, e quando retorna ao ambiente a pessoa já faleceu, né? Nós sabemos que existem casos bastante comuns desse tipo aí. Muito bom. O quarto caso, ele fala o seguinte: se mesmo após a extinção da vida orgânica ainda existirem pontos de conexão entre os dois, ou seja, entre o perispírito e a alma e o corpo físico, a alma sentirá todas as sensações emanadas do corpo até a extinção do último contato. Isso são casos meio complicados. Então vamos lá. Característica dos espíritos muito ligados à matéria e que não compreendem que a vida continua e se agarra a um corpo que não tem a menor condição de permanecer como instrumento de sua manifestação. Aqui a gente observa alguns aspectos que podem dar uma visão assim geral do que esperar nesses momentos de transição. E evidentemente suas consequências após a passagem é o que lembramos, é o que veremos a seguir. Não apenas como exemplo, mas é um caso igual ao outro. Nenhum caso de desencarne, como falamos lá atrás, ninguém nasce, ninguém morre da mesma forma. Todos nós somos indivíduos. Ou seja, todos nós somos seres únicos, tá? Então, no tópico seguinte, a gente vai ver o que ele fala a respeito de outros aspectos. Então, lá. Após a passagem, normalmente enfrentamos um momento de perturbação, onde experimentamos uma sensação de entorpecimento. Embora isso não seja igual para todos, evidentemente que, como nós somos indivíduos, somos seres individuais, as sensações nunca podem ser iguais, como a morte nem o nascimento. Até as sensações após a morte, desse período de perturbação, também não são iguais para ninguém. Como vimos lá no início, nascer ou morrer, tá? São sensações únicas, tá? E continuamos na vida espiritual da mesma forma, tá? Nós carregamos aí pela eternidade toda a nossa evolução espiritual, e essa se suavizará com a nossa capacidade de nos melhorarmos. Normalmente, uma morte tranquila é seguida de um despertar mais suave. É evidente que uma morte suave pressupõe melhor compreensão do fato e mais fácil entender as novas etapas da vida que segue. Ou seja, se a gente tem uma morte tranquila, uma morte suave, esse período de transição é mais tranquilo e a gente evidentemente está mais preparado para entender o que vai acontecer no estado seguinte, ou seja, logo a entrada no mundo espiritual. Aí então ele fala, o que o estado moral da alma é fator importante para a maior ou menor facilidade de desprendimento. Ou seja, quanto mais espiritualizado e consciente, melhor sua condição, mais fácil compreender o acontecimento. Isso não significa que precisamos ser
absolutamente elevados ou coisa desse tipo, apenas que sejamos mais conscientes de nossa responsabilidade perante o que nós praticamos nessa última encarnação e certos de que sempre existirão novas oportunidades para evoluir. Nós não precisamos ser santos de uma encarnação para outra, nós só precisamos aprender em cada uma delas, nós só precisamos evoluir em cada uma delas. O que nós precisamos é aprender e ter a consciência de que não somos perfeitos, que nós temos outras chances de aprendizado, só que não precisamos desperdiçar todas elas simplesmente porque temos uma eternidade aí pela frente e um inúmero oportunidade de aprender. Vamos aprender o máximo em cada uma dessas encarnações. O fator decorre do apego do espírito à matéria, ou seja, quanto mais materialista, mais difícil deslinhar-se, conforme frisamos nos tópicos a seguir. Esses tópicos em seguida vamos reforçar como são relacionados, vamos destacar alguns aspectos desse ponto de vista do desencarne. Nesta sequência, nós vamos falar o seguinte: na morte natural, em consequência da idade ou doença prolongada, e a pessoa não tem tanto apego à matéria, o processo ocorre suavemente e no final o perispírito já completou todo o seu ciclo de desprendimento. Acho que aqui o texto está bem elucidativo. Em alguns casos, o perispírito já está tão deslocado que pode acompanhar o seu desenlace de forma natural. Isso já não é tão comum, mas acontece das pessoas se desligarem tanto a propósito de ficar no ambiente e acompanhar todo o processo de desenlace do corpo físico da alma. Esses casos são bastante raros, pois necessita que o espírito envolvido tenha uma compreensão clara dos seus atos, não carregue qualquer sentimento de culpa, ou pelo menos um baixo sentimento de culpa, e por fim tenha fé e força de encarar os novos desafios da jornada. Muito bom. Já para quem viveu em função da matéria, a vida espiritual nada representa, mesmo em uma morte natural, o desprendimento é sempre doloroso e os laços são rompidos com muita dificuldade. Então, vamos nos espiritualizar. Para o materialista, a morte é o fim e o nada é o que o espera. Então, não é difícil entender o porquê não quer aceitar a morte com facilidade. Continua apegado à matéria. As perturbações das pessoas que são apegadas à matéria são geralmente demoradas. Elas têm uma sensação de que estão vivas, mas não compreendem o que está ocorrendo, ou seja, acham que estão vivas porque não aceitam a morte como uma realidade, mas não conseguem interagir com a matéria e dessa forma eles não conseguem entender o que está acontecendo. Muito bom. Em seguida veremos mais algumas sensações desses aspectos de desencarne. Então, muito bom. Nas mortes violentas, as variações são ainda maiores. Se que nenhuma desagregação celular tenha antecipado, a vida orgânica é subitamente sustada. Esses são os casos em que o espírito vai precisar de muita ajuda para se desenlace, possa se efetivar, sem que ele sofra todo esse processo de acompanhar, de vivenciar, e sofrer as consequências de dores e tudo mais que acontece nesse momento. Aqui também valem as regras de elevação moral. Sabemos que ninguém fica sem auxílio em qualquer uma das etapas da jornada, mas é lógico que nem todos sabem pedir com a humildade, e o número das pessoas é muito pequeno ainda, o número daquelas pessoas que são habilitadas a receber ajuda. E o mais, ninguém está imune a sofrer as consequências de suas escolhas. Nesses casos, o desprendimento do perispírito ocorre através da extinção da vida orgânica, após a extinção da vida orgânica. E a perturbação dura até que o espírito tome consciência do que a vida material terminou. Então, enquanto ele não tiver consciência de que já não existe mais a vida material, esse processo continua perturbando. Então, nós estamos naquele estado intermediário entre a extinção da vida orgânica e a consciência da vida espiritual. Ele é um momento singular e nos remete a diferentes situações. Parece uma simples passagem, mas precisamos de muita ajuda nessa situação. E é muito importante que tenhamos a humildade de solicitar apoio, de solicitar ajuda
E como de resto em tudo na vida, ninguém é uma ilha, todos nós precisamos de ajuda em todos os momentos. Para o slide seguinte, dedicamos uma parte ao suicida em função de suas condições peculiares de desenlace. E aqui não nos atemos ao tipo, mas à sua condição de desertor de responsabilidade. Não importa o meio utilizado para eliminar a vida, as consequências são as mesmas. Esse aspecto do suicídio é porque nós sabemos que existem muitas perguntas a respeito disso, do que ocorre com o suicídio após o desenlace, após o fim da vida física. Então, o Kardec fala assim: os casos mais dolorosos de desenlace ficam por conta dos suicidas. Invariavelmente, esses permanecem por longos períodos de sofrimento até que o desligamento entre perispírito e matéria se complete. Difícil imaginar as aflições sofridas por alguém nesse momento. E tem mais um pouco. As sensações são terríveis e o sofrimento ainda maior por ter consciência do ato praticado, descobrir que os problemas que acreditava desaparecer com a morte permanecem ainda mais angustiantes. Então você imagina, você morre por causa de alguma série de problemas, se mata por alguma série de problemas, e depois chegando do outro lado você continua sentindo as mesmas dores e aqueles problemas que te atormentavam mentalmente, que atormentavam a tua alma, continuam presentes. E o pior, ainda mais fáceis de ser sentidos. Esse sentido da alma, no caso, elas são mais sensíveis, elas são mais fortes, você sente com mais uma fortaleza maior, você não tem o corpo físico como amortecimento dessas sensações. Se todos pensassem um pouco antes do ato de desperdiçar a oportunidade de vivenciar situações apresentadas para a vida, por mais difíceis que elas possam parecer, dificilmente entrariam numa situação dessa. E as consequências de negligenciar as responsabilidades assumidas normalmente tem um preço que você paga se você deserta da vida. São para a gente ver isso aí. Essas sensações podem acompanhar o indivíduo mesmo durante a decomposição do corpo, sofrendo as dores repercutindo na alma, ainda decorrentes do que ocorreu ao corpo abandonado. Impossível descrever a situação mais dolorosa e digna de piedade. Ainda bem que o Senhor tem trabalhadores em todos os campos da vida e ninguém fica em desamparo. Mas, por outro lado, ninguém também deixa de arcar com as suas responsabilidades. É da lei. Bom, mas em tudo existe uma esperança, para tudo existe uma possibilidade de mudança, auxílio para tudo na vida nós temos. Então, por fim, a gente vai terminar com o slide seguinte, que é uma sombra de esperança, digamos assim, um pouco mais de tranquilidade para esses momentos, tá? Então, eu falo o seguinte: as sensações do momento da morte são tão mais suaves quanto mais espiritualizado for o indivíduo. Isso ficou bem explícito nos comentários anteriores. Então, se somos mais espiritualizados, se somos mais conscientes da vida espiritual, se não somos tão apegados à matéria, teremos uma passagem mais tranquila, teremos uma facilidade maior de desprendimentos, somos melhor acompanhados, ou seja, temos companheiros que se preocupam conosco e que sabem dessa nossa necessidade de auxílio nesse momento. Bom, mas não é suficiente saber que a vida continua após a morte, mas sim entender que nada muda se nós não mudarmos. Essa etapa da jornada, seja em qual dimensão for, nos traz responsabilidade e lições que precisamos aprender. Só assim nos posicionamos em direção ao Pai que nos espera e nos proporciona uma infinidade de oportunidades. E como dissemos lá atrás, são oportunidades que recebemos dia a dia que não podemos desperdiçar. Temos que aproveitá-las, nos melhorarmos e cada uma das etapas. Se aprendemos como encarnados, aprendemos também como os desencarnados. E por fim, finalizando definitivo, vamos seguir aquele conselho que o Emmanuel deu para o Chico quando passou o perigo naquele avião lá, naquela historinha que a gente já conhece por aí. Já que a morte é inevitável, então ele falou assim: morra, mas morra com dignidade. E esse é o conselho que nós temos para nós mesmos. Vamos morrer com dignidade, vamos aprender a viver para que possamos morrer com dignidade. Ok? Obrigado a todos e que todos tenham uma boa noite e que Jesus continue sendo o nosso guia nessa nossa jornada.